Olá pessoal, estou de volta com o canal Está na Bíblia. Hoje vamos falar a respeito do tema Néfilins. Vocês já viram esse termo na Bíblia? Em algumas traduções está como gigantes. Mas o que seriam esses Néfilins? Vamos descobrir? Então, pessoal, no capítulo 6 de Gênesis aparece a palavra Néfilim. Em algumas traduções está como gigantes. Mas o que seriam esses Néfilins ou gigantes que a Bíblia cita ali? Primeiro, na passagem, nós vemos que os Néfilins é um resultado da relação entre filhos de Deus com filhas do homem. Então, para a gente saber o que são os Néfilins, nós temos que saber quem foram os filhos de Deus e quem foram as filhas dos homens, tá certo? Só que a palavra Néfilim do hebraico é Nafal, que significa gigantes e também significa maldosos, gigantes na maldade. Então, vamos descobrir primeiro quem eram os filhos de Deus. Nós vemos na Bíblia que no livro de Jó, fala que quando os filhos de Deus se apresentaram, Satanás veio junto. Hoje, na nova versão, nós temos também que os anjos, a NVI fala os anjos apresentaram e Satanás veio junto. Então já podemos tirar aí da Bíblia que filhos de Deus eram os anjos, tá certo? Então já sabemos quem são os filhos de Deus. E as filhas dos homens, acho que não tem nenhuma explicação que precise buscar na palavra. Filha dos homens eram as filhas dos seres humanos. Então os anjos se relacionaram com as filhas dos homens. Só que aí nós temos um outro ponto. Que anjos são esses? O livro de Judas não dá uma pista sobre isso. Lá fala dos anjos caídos. Então esses filhos de Deus eram anjos caídos que se relacionaram com seres humanos e nasceram os Néfilins, os gigantes daquela época. Então, dado por encerrado quem são os Néfilins. Néfilins são resultados de relação entre humanos e anjos caídos. Certo? Só que não! Só que não! Anjos caídos, eles não podem ser chamados de filhos de Deus. Anjos caídos são os demônios. Tá? Então, já podemos descartar que filhos de Deus são anjos caídos. Então essa teoria de que são demônios com seres humanos já caiu por terra. Tá? Não tem lógica isso daí. Tá? Filhos de Deus não podem ser demônios. Tá certo? Então, só que, voltando ao livro de Jó, filhos de Deus são anjos. Tá certo? Então, só descartamos os demônios. Mas os filhos de Deus, como sendo anjos, então são anjos que desceram dos céus. Lá eles viram que as mulheres eram bonitas, como está em Gênesis, que a beleza das mulheres atraíram os anjos, no caso. Então os filhos de Deus desceram, tiveram relações com essas mulheres humanas e nasceram os gigantes, os Néfilins. Então, dessa vez eu deixo com vocês. É isso aí, só que não também. Filhos de Deus pode ser usado para seres humanos. Encontramos muitas passagens falando que filhos de Deus são aqueles que buscam a Deus, que evocam o nome de Deus, que são crentes a Deus. Esses são considerados filhos de Deus, porque nós tivemos duas linhagens. Lá no Gênesis, quando Caim matou Abel, Deus deu a Adão e Eva um novo filho, substituindo espiritualmente Abel, que foi Sete. A linhagem de Sete, ela, a partir de Enos, começou a evocar a Deus. Então começaram a ter Deus como o seu guia. Eles prestavam culto a Deus. E tem a linhagem de Caim, que também lá em Gênesis mostra que Caim falou diretamente com Deus que ele ia sair da presença de Deus. Então esses são os
a linhagem dos descrentes, vamos dizer assim, dos ímpios, né? E a linhagem de Sete, a linhagem dos crentes, dos justos, que seguiam a Deus. Aí o que aconteceu? Como a descendência de Caim e a de Sete foram se reproduzindo, só que a descendência de Sete começou a ver beleza nas mulheres da descendência de Caim. E começaram a se relacionar com essas mulheres, né? Aí nós podemos ver lá em 2 Coríntios, né, quando o apóstolo Paulo fala do jugo desigual, né? Tem o jugo desigual lá que é nessa parte aí, né? Então aí começa a ter esses problemas. Então os filhos de Deus, linhagem de Sete, e as filhas dos homens, linhagem de Caim, se uniram, né, em casamento, e começou a dar origem aos Néfilins, aos gigantes. Mas além de serem gigantes, não gigantes enormes, mas eram homens altos em estatura, só que também perversos. E eles exerciam certa influência sobre a sociedade da época, então ocupavam cargos de ponta, né? Como se fosse, por exemplo, prefeitos, governadores, né? Presidentes, líderes. Então eles tinham essa facilidade, né? Então, voltando à análise do texto, nós podemos ver mais à frente nesse mesmo capítulo 6 que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Deus vai trazer o dilúvio para destruir todos os seres terrestres. Então o problema ali foi com o homem, tá? Não foi com os anjos, tá certo? Então ali Deus fala dos filhos de Deus e filhas dos homens nesse jugo desigual que trouxe a maldade que afligiu toda a terra, né? Salvo um homem e sua família, que vocês já conhecem a história, né? O resto Deus destruiu tudo, tá? Tudo, porque era em relação ao homem, não aos anjos, tá? Então Deus, você analisando essa parte e analisando o texto de Judas, quando Judas fala dos anjos que caíram, né? Ele está se referindo aos anjos lá do início, lá no começo, né? A gente pode ver a queda de Satanás sendo relacionada por Ezequiel e Isaías, né? É essa queda que Judas se refere, a esses anjos que caíram lá no início, tá? E quanto a Sodoma e Gomorra, que fala também no texto, é referência aos homens que perderam a sua natureza, né? Deus criou homem e mulher. Lá no Gênesis, Deus criou homem e mulher, tá? Tanto é que essa ideia de gênero aí, isso aí é antibíblico, gente, tá? Por mais que uma mulher se transforme num homem, aparentemente, se fizer um exame lá, é mulher, é XX, tá? Se um homem se transforma aparentemente em mulher, se fizer o exame lá, é homem, é XY. Deus criou homem e mulher, não criou nada diferente disso, tá? E o que Deus fez lá no Gênesis também? Instituiu o casamento. Após ter criado o homem e mulher, né, ele diz que o homem sairá da casa do pai, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Isso é casamento. O homem deixa a casa, une a mulher, casamento, e serão uma só carne, relação para procriação. Tá? Então o casamento, quando se fala em casamento, já se subentende-se relação, homem e mulher, procriação, isso é o casamento. Tá? Então é isso que Deus está falando ali. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo também dá uma advertência sobre essa parte de homossexualismo, né? Homem com homem, mulher com mulher. E foi o que aconteceu em Sodoma, né? Os homens se entregavam a prazeres com outros homens. Tanto é que os anjos, quando foram para salvar Ló lá, a pedido de Abraão, né? Não que Abraão pediu aos anjos, mas Abraão pediu a Deus e Deus enviou os anjos para salvarem Ló, que era sobrinho de Abraão, né? Os homens, quando viram aqueles estrangeiros, que os anjos se materializaram em homens para poder ter o contato, né? Para Ló poder ver, porque anjo é espírito, tá? Anjo é destituído de matéria, anjo não tem matéria, ele se materializa. Só não confundam materialização com encarnação, é diferente. Tá? Então o anjo se materializa, aparece, né?
em todos os relatos que nós temos na Bíblia, ele sempre aparece em forma de homem, tá? E aqueles homens de Sodoma ali queriam ter relações sexuais com eles, porque eles eram homens e estrangeiros. Então os próprios homens buscavam relação com os anjos. E detalhe, ali os homens queriam ter relações com os anjos e não os anjos com os homens. Tá certo? Então, creio eu que quando o anjo se materializa, ele não possui constituição genética. Então, mesmo que o anjo quisesse ter relação com uma mulher, não tinha como passar a genética dele para ela, porque ele não tem matéria. Ele não é matéria, ele é espírito. Então não tem como um anjo procriar com uma mulher. E detalhe, o Senhor Jesus falou que quando nós formos para o céu, nós seremos como os anjos. Tá? Nós não vamos casar e não vamos nos dar em casamento. Significa que não haverá relação. Então nós podemos subentender aí que os anjos são seres assexuados. Não tem como nem anjos de Deus e nem demônios terem relação com mulheres. E se demônios possuem os homens, creio eu, por eles não serem matérias, eles agem na mente, eles não modificam a constituição genética do homem, não conseguem passar a sua genética pro corpo daquele homem para ele passar para a mulher e conseguir nascer os néfilins. Então acho que biologicamente falando, isso não tem respaldo, não tem como. Um espírito mudar a sua constituição genética para ter relação com mulheres. Então, a teoria de que são demônios que tiveram relação com mulheres eu descarto, e a teoria de anjos que tiveram relação com mulheres eu descarto também. Eu fico com essa teoria de que filhos de Deus é a linhagem de Sete, filhas dos homens, linhagem de Caim, crentes, descrentes, jugo desigual e homens maldosos pela terra. Tá certo? Então a comparação que Judas faz dos anjos com os homens de Sodoma e Gomorra é no sentido de que o propósito da criação que foi dada a eles por Deus, eles se destituíram disso. Os anjos se rebelaram, né? Saíram da obediência e adoração a Deus, não quiseram mais, e os homens saíram da sua natureza, que é a de nascer, crescer, casar, procriar e morrer. E é homem e mulher, homem com mulher, e não homem com homem, mulher com mulher, porque isso não procria, não tem como procriar, tá? Por mais que você queira, não procria, precisa da semente do homem, da semente da mulher para poder gerar um novo ser. Por isso que Deus, na sua inteligência soberana, criou o homem e a mulher. Nada além disso é coisa de Deus. Tá? Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Tá? Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Fui!